Olá pessoal, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva e hoje tem gostinho especial, que tem concurso, vamos comentar. Se não tem prova discursiva, falamos da prova de língua portuguesa. Então tem concurso aberto na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, vamos comentar um pouquinho sobre isso e tem informações bem interessantes, a começar pela própria seleção da banca, chegando ali. Estilo de prova, o ementário, muito bacana, são cargos ofertados para nível médio e nível superior. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que cai na prova de língua portuguesa no concurso aí da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Separei algumas informações que são bem importantes para você aí que está decidido, não, vou fazer esse concurso, vou atrás dessas informações, separei algumas coisas bem bacanas para a gente poder conversar um pouquinho no nosso programa de hoje. Vamos lá? Então, em relação ao concurso, né, o FTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, tem concurso aberto, provimento de cargo em duas cidades distintas, né, dois campos da universidade para você, dois campi, né, o latim, né, o I é o plural, o us é o singular, mas vamos falar da prova. Olha só que bacana, a prova está marcada aí para o dia 16 de dezembro e a banca organizadora é a VUNESP, costuma fazer boas provas relacionadas aí aos conteúdos de língua portuguesa, prova que traz ali conceitos gramaticais bem explícitos, então ficar de olho aí nos tópicos, especialmente aqueles voltados à parte da sintaxe, sim, é bem importante para você fazer uma boa prova. São 23 vagas de ocupação imediata, mais a possibilidade, né, de cadastro reserva, isso é sempre importante. Existem concursos que são abertos apenas para cadastro reserva. Nesse caso, a gente está falando de uma prova aí que tem vagas de ocupação imediata, mas também que tem essa previsão aí de cadastro reserva. Há cargos de nível superior e cargos de nível médio, ok? Há uma exigência para você ser considerado apto, né, aprovado nesse concurso, o que de longe significa você ocupar uma das 23 vagas, isso é importante a gente comentar, porque às vezes a pessoa olha ali, principalmente se ela for um pouquinho inexperiente em relação a essa questão de concursos aí, 60% legal, então eu vou estudar só para alcançar 60%. Não, não é isso, é o score mínimo, né? Qualquer pessoa que alcance uma pontuação inferior a 60% dos pontos da parte objetiva está automaticamente desclassificado do concurso. Então, a ordenação ali em relação ao posicionamento de cada um dos candidatos é que leva em consideração essa pontuação, tá? Então, há necessidade, sim, de um aproveitamento de 60% em relação ao peso da prova. Existem bancas e concursos que trabalham com menos, tem bancas que trabalham com mais, às vezes você tem lá 50%, geralmente 50% de aproveitamento, né? Tá na média. Há concursos que cobram ali 70% de aproveitamento. Nesse caso, a universidade está esperando aí candidatos para serem considerados aptos, que tenham alcançado aí pelo menos 60% dos pontos possíveis na prova, tá certo? O que mais que a gente tem que saber de importante? Então, 60% de aproveitamento dessa prova objetiva. Em relação à língua portuguesa, serão 10 questões, tá certo? Com 5 opções de resposta, o VUNESP trabalha com 5 opções, são 2 pontos para cada questão, esse é o peso das questões. Então, você consegue somar aí 20 pontos na parte de língua portuguesa. É lógico que a gente já pensa assim, poxa vida, né, língua portuguesa, é difícil, é fácil. Não, eu penso da seguinte forma e acredito que você também deve pensar dessa forma. Língua portuguesa é o idioma que você fala, a não ser, evidentemente, aos estrangeiros, mas língua portuguesa é o idioma que você fala desde pequeno. A normatização da língua é algo com que você tem contato desde a educação, em toda a educação básica você trabalha com os conceitos os básicos ali, os normativos na nossa língua. Então, não é algo assim, intransponível, impossível, não é. Existem alguns pontos que valem mais a pena, que são assim necessários, você dá aquele reforço, concordância, sempre está em prova, regência, colocação pronominal, emprego de tempos e modos verbais, esses são tópicos, por exemplo, que estão sempre presentes nas provas. Acentuação gráfica, uso da crase, pontuação, especialmente no que diz respeito a alterações de sentido nos enunciados dos quais são inseridos ou excluídos esses sinais. A própria ideia de você diferenciar um sinal gráfico de um sinal de pontuação, quando a gente se refere, por exemplo, a um sinal gráfico, estou falando de acento mesmo. Sinal de pontuação, estou falando de vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, ponto final, exclamação, interrogação. Então, esses conceitos que são considerados assim, os essenciais dentro da gramática normativa, é isso que vai ser cobrado de você. Não muda muita coisa, outro ponto interessantíssimo para quem está aí
iniciando, quem já faz concurso, eu já acompanho o trabalho que a gente tem aqui no canal da prova, sabe que funciona dessa forma. Os conteúdos são os mesmos para cargos de nível médio e nível superior. Não se esqueça no que diz respeito à língua portuguesa. O que muda, o que difere, já que nós estamos falando de níveis de escolaridade diferentes? A forma como a banca elabora as questões, a cobrança vai ser diferente. Então, cargos de nível superior normalmente tendem a apresentar questões que são melhor elaboradas, que são um pouquinho mais complexas em relação ao assunto. Mas o assunto é sempre o mesmo, os conteúdos eles se mantêm, tá? Então, dentro dessa possibilidade de prova, VUNESP, fique atento a isso, questões gramaticais, dê aquela olhadinha com um pouco mais de carinho, a crase, a vírgula, esses elementos de sintaxe que eu apontei aqui, concordância, regência, colocação pronominal e emprego de tempos e modos verbais, que está sempre presente na prova, sempre, é uma coisa que entra ano, sai ano, vem concurso, vai concurso, são tópicos que são cobrados, por quê? Porque eles são importantes para a gente pensar numa estrutura de língua para propiciar uma comunicação adequada e porque, acredite, é o que as pessoas acabam errando de forma mais sistemática. Então, vale a pena dar uma olhadinha nisso se você vai fazer esse concurso da UFTM, tá bom? O que mais que eu separei ali de importante para a gente observar? Os cargos de nível médio são 6 cargos, tá? O que é cargo de nível médio nesse concurso? Administrador de edifícios, operador de rádio e telecomunicações e assistente de administração. Esses 3 cargos são de nível médio. E existem outros 3 cargos de nível superior: arquiteto urbanista, técnico em assuntos educacionais e contador. Por mais, uma coisa interessante aqui, num primeiro olhar mais rápido, quando eu estava dando uma olhadinha ali sabe quando você pega e olha de relance, me preparar para analisar esse edital, vir aqui conversar com você, que está aí, né, assistindo aos programas veiculados aqui pelo canal da prova, quando eu passei o olho assim técnico, eu já fui colocando o M do lado. Porque você vê os cargos que são oferecidos, depois o edital traz sempre isso muito bem especificado. Porque você está acostumado que esse termo aqui técnico vai fazer referência sempre a nível médio. Olha que interessante, dentro da estrutura da universidade, o técnico em assuntos educacionais, ele tem sim uma função que exige o nível superior, tá? Então, esses são os 3 cargos de nível superior. Quando a gente observa o ementário de língua portuguesa, tanto para os cargos de nível médio, quanto para os cargos de nível superior, é o mesmo, o ementário se mantém. Por quê? Aquilo que eu comentei há pouco, né, com vocês. Os conteúdos são os mesmos. É a mesma coisa. A gramática não muda. Essa aqui é a gramática de nível médio, essa aqui é a gramática de nível superior. Isso não existe. O que muda, né? De novo, reforço, reitero isso para você. O que vai mudar é a forma como a banca vai cobrar esses conteúdos de você. Então, para a gente poder fechar esse bate-papo aqui, dá uma olhada nos conteúdos de língua portuguesa que foram elencados aí no edital para aparecerem ali na prova organizada pela VUNESP. Vamos dar uma olhada? Então, em relação à língua portuguesa, leitura e interpretação de diversos tipos de textos, literários ou não literários. Gente, interpretação. O pessoal fica brincando, compartilhando na internet postzinhos, dizendo falta amor no mundo e interpretação de texto, mas é uma brincadeira muito verdadeira, uma brincadeira muito séria, porque a dificuldade que a gente, principalmente quando a gente atua em segmentos educacionais diferentes, eu trabalho em escola também, né? Trabalho com o ensino fundamental e com o ensino médio, que compõe toda a parte aí conhecida como educação básica no nosso sistema educacional. A dificuldade de interpretar, a dificuldade associada à leitura é imensa. É imensa. E olha que eu trabalho em escolas privadas. Porque existe, né, essa premissa aí, esse pré-conceito estabelecido de que o estudante que faz parte da educação pública, ele tem conhecimentos muito precários se comparado ao estudante da escola privada. Gente, isso não corresponde a uma verdade absoluta, não. Nos dois nichos, existem pessoas com um potencial de leitura e interpretação muito bons e também existem, infelizmente, pessoas com potencial de interpretação e leitura péssimos. Então, interpretação sempre aparece, infelizmente ainda tem pessoas que erram isso. Outro dia até uma aluna perguntou, professora, como é que eu estudo interpretação? Não dá para estudar interpretação. Não dá sim. Você lê, você pratica, você exercita destacar ali naquele texto lido os tópicos frasais, que são as partes das sentenças ali que identificam o objetivo
a ser alcançado com aquela informação, então todo parágrafo vai ter um tópico frasal. E esse tópico frasal vai ser responsável em me fazer perceber qual é o objetivo daquele parágrafo. É identificando esse tipo de elemento que você está exercitando aqui a interpretação. Então, isso é muito importante. E a leitura constante que vai dar a você cada vez mais qualidade no que diz respeito à leitura e entendimento. Então, não é à toa que em todas as provas você vai encontrar esse conteúdo ali como é o primeirão da lista. O que vai ser cobrado no concurso? Interpretação de texto. E, aliás, existem bancas espalhadas pelo país que trabalham exclusivamente com a interpretação de texto nas suas provas, o que é uma coisa muito, mas assim, que agrada muito a nós profissionais da área de letras. Nós gostamos de provas que contemplam a interpretação. E isso não significa que a gente não gosta de gramática, a gente gosta, mas a gramática está sempre um pano de fundo. Você tem o conhecimento gramatical, ele te ajuda, inclusive, na parte interpretativa. Então, o ementário começa aí com a interpretação. O que mais que a gente tem ali, ó? Sinônimos e antônimos que tem uma relação muito próxima da sua capacidade de leitura e de entendimento, né? Trabalhando com palavras cujo significado seja parecido, ou mesmo, ou parecido, e palavras, e aí pensando nos antônimos, cujos significados sejam opostos, né? Sentido próprio e figurado das palavras, esse aqui é outro viés de leitura também. Pontuação, que é importantíssima. Pontuação implica alteração de sentido. Olha como tem também uma relação ali com a questão da leitura. Tem que saber usar vírgula, especialmente usar vírgula. As diferentes classes de palavras, né? As variáveis, ó, substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome e verbo. E as invariáveis, advérbio, preposição e conjunção. Há mais uma invariável que não aparece aqui porque dificilmente é uma classe gramatical cobrada numa prova, que é a interjeição, tá? O que se cobra de classes de palavras, ou classes gramaticais, ou classificação morfológica, são possibilidades de nomenclatura diferenciadas que servem aqui para a mesma ideia. O emprego e o sentido que imprimem as relações que estabelecem. Olha a interpretação aí de novo. Concordância verbal e nominal sempre, né? O verbo concordando com o sujeito, adjetivo concordando com o substantivo a que se refere. A parte de regência, tanto a verbal quanto a nominal. Ainda tem muita gente que diz que vai no banheiro, né? Que vai assistir a novela. Isso está errado. Você vai ao banheiro, você assiste a novela. A parte de colocação pronominal, aqui é legal, já dá aquela... dá para dar aquela filtrada quando está estudando colocação, porque o que mais vai ser cobrado de você é a ínclise e próclise, a mesóclise é uma forma de uso, né, dos pronomes átonos ali junto às formas verbais, restrita a um universo mais literário ou mais erudito, de legislação. Então a mesóclise é algo que acaba ficando um pouquinho de fora, mas tem que saber usar próclise e tem que saber usar a ínclise, né? E a famigerada crase, como as pessoas têm problemas com crase, né, gente? Uma coisa que é importantíssima para a gente fechar essa conversa, ó. Vamos fazer uma campanha, me ajudem, hashtag, opa, pegar a caneta aqui, ó, hashtag a todos sem crase. Porque como as pessoas erram crase, pessoal, nossa, você vai ver comentários em painéis de leitor, de revistas, de jornais, redes sociais, tudo quanto é lugar. Aliás, as pessoas acham que redes sociais é terra de ninguém, então você não precisa seguir a normatização para escrever, muito pelo contrário, você está escrevendo, a escrita em qualquer lugar pressupõe a normatização, tá? Então, a crase é outro elemento que aparece no ementário que você também precisa saber utilizar. Não se usa a crase diante de verbos, não se usa a crase diante de termos masculinos e não se usa a crase diante da palavra todos, ok? Era isso que eu tinha para conversar com você que se prepara aí para esse concurso. Desejo muito sucesso. Continue acompanhando aqui os comentários do que cai na prova discursiva. Hoje, excepcionalmente com muito carinho, voltado aí ao concurso da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, falamos da prova de língua portuguesa. Não se esqueça, a VUNESP gosta muito de trabalhar gramática. Então, foca na gramática, estuda, capricha, que eu tenho certeza que a prova vai ser muito fácil e bem tranquila para você. Um beijo grande, pessoal. Nós nos vemos de novo no próximo que cai na prova discursiva. Tchau, tchau!